Olá, pessoal, bem-vindos à aula número 11 do nosso curso de Sociedade Anônimas, turma de Direito Comercial 2. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Assembleia Geral de Acionistas, especificamente sobre a anulação das assembleias e sobre a dissidência de acionistas e direito de retirada, que são um dos direitos essenciais dos acionistas previsto no artigo 109 da Lei das SA. Bom, na última aula a gente falou um pouco sobre a Assembleia Geral, enfim, qual é a diferença entre a Assembleia Geral ordinária e extraordinária, como que essas assembleias são convocadas, como que os procedimentos são conduzidos. E hoje nosso primeiro tópico aqui vai ser sobre a possibilidade de anulação de deliberações tomadas na Assembleia Geral ou da própria Assembleia, né, da Assembleia em si. Essa ação de anulação está prevista no artigo 286 da Lei dos SA, cuja redação diz que a ação para anular as deliberações tomadas em Assembleia Geral ou Especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou evadas de erro, dolo, fraude ou simulação, prescrevem 2 anos contados da deliberação. Então, aqui na redação desse dispositivo, a gente percebe que existem 2 possibilidades. Uma é de o acionista pleitear a anulação de uma deliberação ou de algumas deliberações que foram tomadas na Assembleia. A outra possibilidade é de o acionista pedir a anulação da Assembleia como um todo, né? Não só de deliberações específicas, mas de toda a Assembleia. E o fundamento para um e outro pedido, os fundamentos são diferentes. Então, se o acionista quiser pedir anulação da Assembleia como um todo, ele tem que mostrar algum vício formal na convocação ou instalação da Assembleia. Então, vai ter que demonstrar que a Assembleia não foi convocada da forma prevista na Lei dos SA, que tem aquelas regrinhas, né, que a convocação tem que ser feita com certa antecedência, por meio de publicações no jornal, em algumas hipóteses específicas, a publicação no jornal pode ser dispensada, mas, enfim, tem todas essas formalidades que devem ser cumpridas. Se elas não forem cumpridas, isso pode causar um vício na convocação que pode servir de fundamento para anulação da Assembleia como um todo. Ou o acionista pode também demonstrar que houve algum vício na instalação da Assembleia. Então, por exemplo, a Assembleia foi instalada sem o quórum suficiente de instalação, que, como a gente viu, como regra geral, as Assembleias têm um quórum de instalação em primeira convocação da presença de 1/4 dos acionistas com direito a voto. E se tiver reforma do Estatuto dentre as matérias a serem deliberadas, esse quórum passa para 2/3. E em segunda convocação, qualquer Assembleia se convoca com qualquer número, né? Essa é a regra geral da Lei dos SA. Então, se algum desses quóruns não for cumprido e mesmo assim a Assembleia for instalada, isso pode servir de fundamento para anulação dessa Assembleia posteriormente, porque é um vício formal. Se no caso da Assembleia, da anulação da Assembleia, você tem que apontar um vício formal no procedimento, no caso do pedido de anulação de deliberação, o fundamento é um pouco diferente. É um fundamento um pouco mais substancial do que formal, né? Então, o artigo 286, ele cita aqui, né, que você pode pedir a deliberação que tenha sido eivada de erro, de dolo, fraude ou simulação. Então, o que pode acontecer aqui, né? Pode ser que alguma deliberação tenha sido tomada sem que os acionistas tenham recebido todas as informações necessárias para deliberar sobre aquele assunto, ou pode ser que a pessoa que convocou, né, a Assembleia, via de regra, os administradores, ou diretamente ou por provocação de algum acionista, ou grupo de acionistas, pode ter intencionalmente omitido, né, informação, que seria a hipótese do dolo. Enfim, o acionista tem que demonstrar que aquele voto que foi proferido naquela deliberação específica, ele foi prejudicado por algum fator exógeno, né?
foi levado a erro, ou ele não teve acesso às informações que precisava para tomar uma decisão adequada, ou ele foi ali ludibriado por alguma fraude, alguma simulação. Então, ele tem que demonstrar que houve alguma coisa, algum fator que prejudicou a decisão do acionista naquela deliberação. Então, de uma forma muito sucinta, são esses os fundamentos. Óbvio que há outras situações um pouco mais complexas que podem entrar em discussão aqui no artigo 286. Você pode ter discussão também de votos que foram alegadamente abusivos ou proferidos em conflito de interesse, que a gente já viu, né, no artigo, quando a gente estudou o artigo 115 caput, parágrafo 1º. Então, pode ser que algumas situações acabam atraindo para a discussão aqui da anulação de assembleia assuntos que são um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, mas o fundamental é isso. Para você, ou você pode anular uma assembleia inteira, ou você pode anular deliberações. Para anular a assembleia inteira, você precisa apontar vícios formais na convocação ou instalação, ou no procedimento também, se tiver tido algum vício no procedimento, no andamento dos trabalhos da assembleia. Ou você pode pedir anulação de deliberações específicas, demonstrando ter havido aí alguma questão de erro, dolo, fraude ou simulação que tenha prejudicado a decisão dos acionistas com relação àquele assunto da ordem do dia. E notem, como um comentário final aqui, que a lei fala de anulação. Então, como é uma hipótese de anulação e não de nulidade, essa assembleia ou deliberação que tenha sido tomada aí com algum defeito, entre aspas, pode se convalidar se o prazo prescricional se esgotar sem que nenhum acionista tenha pedido a anulação da assembleia ou da deliberação. Então, não necessariamente aquela assembleia que tenha sido regularmente convocada ou instalada, ou aquela deliberação que tenha sido tomada com erro, dolo, fraude ou simulação vai ser nula de pleno direito. Ela é anulável e depende de um pedido de anulação do acionista interessado. Bom, segundo tópico aqui da nossa aula é com relação à dissidência do acionista e o efeito dessa dissidência, que em algumas hipóteses, a concessão, né, a garantia do direito de retirada para o acionista dissidente. A gente já falou sobre direito de retirada em algumas aulas de uma forma muito breve, mas aqui nessa aula vai ser o momento da gente aprofundar um pouco mais a discussão. Então, só para a gente retomar alguns conceitos, eu vou passar aqui diretamente para o texto dos dispositivos, que fica mais fácil da gente seguir aqui os pontos, só para a gente retomar alguns pontos importantes. O artigo 136, ele estabelece um rol de matérias que são sujeitas ao que a gente chama de quórum qualificado, que é diferente do quórum da maioria absoluta. Então, só para retomar isso, salvo engano, a gente falou na última aula sobre a Assembleia. A maioria absoluta é a maioria dos acionistas presentes numa Assembleia específica. Não necessariamente a maioria absoluta vai representar a maioria do capital votante, porque você pode ter, em uma determinada Assembleia, a presença de um número bastante reduzido de acionistas votantes, né? Lembrando que, como regra geral, uma Assembleia ela se instala com a presença de 1/4, 25%, dos acionistas com direito a voto. Então, você pode ter ali uma Assembleia com, digamos, 30% dos acionistas com direito a voto. A maioria desses 30% vai ser 15% mais um, e essa vai ser a maioria absoluta que vai poder aprovar itens, né, matérias que sejam sujeitas a esse quórum de maioria absoluta. No artigo 136, a gente tem a previsão da maioria qualificada, que é um pouco diferente. A maioria qualificada ela representa a maioria do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. Então, o artigo 136 fala, no caput, que é necessária a aprovação
de acionistas que representem metade, no mínimo, do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, se maior quórum não for exigido pelo Estatuto, cujas ações não estejam admitidas à negociação na Bolsa, ou no mercado de balcão para deliberação sobre. E aí tem lá um rol de diversas matérias, né? Vamos ver quantas tem aqui. Tem 10 matérias que são sujeitas a esse quórum qualificado e que só podem ser aprovadas se contarem com o voto, né, da maioria do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto da companhia. Então, aqui, no caso das matérias do artigo 136, é pouco importante, assim, depende quantas ações com direito a voto estão presentes ali naquela assembleia específica, porque o que determina a aprovação é a maioria dos votos conferidos pelas ações com direito a voto. Então, naquele exemplo que eu dei antes, se você tem uma assembleia que se instalou com a presença de 30% dos votos, né, da companhia, e nessa assembleia vai ser deliberado uma matéria que está sujeita ao quórum do artigo 136, ainda que todos os acionistas votem pela aprovação daquela matéria sujeita ao quórum qualificado, ela não vai ter quórum suficiente para ser aprovada, porque naquela assembleia você só tem 30% dos votos. E para aprovar uma matéria sujeita ao quórum qualificado, você precisa da maioria do capital votante, né? Então 50% mais um. Isso quer dizer que as matérias do artigo 136, elas só vão conseguir ser aprovadas, só vão poder ser aprovadas nas assembleias que tenham a presença, né, de acionistas que representem a maioria das ações, a maioria dos votos conferidos pelas ações com direito a voto da companhia. Então, é um quórum um pouco mais difícil de ser alcançado do que o da maioria absoluta, e ele é mais difícil, né? A lei criou esse quórum mais difícil de ser alcançado, justamente porque as matérias listadas no artigo 136 são matérias muito importantes, são matérias que são capazes, né, ter o potencial de, entre aspas, mudar a vida da companhia, né, realizar mudanças estruturais na companhia. Então, se a gente der uma olhada em algumas das hipóteses listadas no artigo 136, a gente vai ver lá a criação de ações preferenciais ou aumento da classe de ações preferenciais existentes, alteração nas preferências das ações preferenciais, redução de dividendo obrigatório, fusão da companhia, participação da companhia em grupo de sociedades, mudança de objeto social, cessação do estado de liquidação da companhia, criação de partes beneficiárias, cisão, dissolução, várias matérias que mudam completamente, né, o cenário daquela companhia cuja Assembleia Geral está deliberando aquela matéria. Então, por isso que foi criado esse quórum mais rígido, mais difícil de ser alcançado para essas matérias que são mais importantes. E o que acontece quando uma dessas matérias é aprovada? Justamente pela importância que elas possuem, a aprovação de uma dessas matérias pode, em algumas hipóteses, né, gerar para o acionista dissidente o direito de retirada, que é o que está previsto no artigo 137 da Lei das SA. O direito de retirada é um daqueles direitos essenciais dos acionistas que estão listados no artigo 109 da Lei das SA. Então, é um dos direitos que o Estatuto Social não pode limitar, reprimir em desconformidade, né, com o que está disposto na Lei das SA, porque é um direito essencial, um direito que não pode ser retirado do acionista. O que é o direito de retirada? E aqui eu vou tentar simplificar bastante, tá? A gente sabe que nas sociedades anônimas, a lógica da participação do acionista é um pouco diferente daquela que a gente vê nas sociedades limitadas. As sociedades limitadas são sociedades de pessoa, e as sociedades anônimas, via de regra, né, como
uma forma generalizada, é uma sociedade de capitais. Então, qual é um dos impactos, né, que essa diferença gera? Nas sociedades limitadas, como são sociedades de pessoas, os sócios podem sair a qualquer momento. Então, todos os sócios têm direito de se retirar unilateralmente da sociedade limitada, inclusive os sócios majoritários. Então, qualquer um dos sócios de uma sociedade limitada pode simplesmente virar para os outros sócios e dizer: desisto, quero sair, não quero mais permanecer sócio, então eu estou saindo unilateralmente e eu quero que sejam apurados os meus haveres para que eu me dissocie dessa sociedade que a gente formou. Na sociedade anônima, essa possibilidade não existe. Os acionistas não podem se retirar unilateralmente da sociedade anônima, assim como, via de regra, os acionistas não podem ser expulsos e também não podem expulsar os outros acionistas, né? É diferente da dinâmica que a gente tem na sociedade limitada, que o sócio pode sair, o sócio pode ser expulso, ou o sócio pode expulsar os outros dentro das regras do Código Civil. Aqui cabe um parênteses, uma ressalva, de que, pelo desenvolvimento da jurisprudência ao longo do tempo, foi se admitindo, em algumas hipóteses, que na sociedade anônima pudesse ter exclusão de sócio. Então, na jurisprudência se criou essa tese, né, de que nas sociedades anônimas que tem em que os acionistas têm um relacionamento mais próximo, mais pessoal, você poderia ter a dissolução parcial da sociedade anônima, e essa tese acabou sendo refletida também no Código de Processo Civil de 2015, que prevê lá, né, a ação de dissolução parcial, inclusive para a sociedade anônima. Mas fato é que dentro da lei das SA não existe essa previsão. Nunca existiu uma previsão de uma dissolução parcial da sociedade anônima por retirada do acionista ou por expulsão de algum acionista. Então, dentro da lei, da lógica da lei dos SA, o acionista ele entra na companhia a partir do momento que ele entra na companhia, que se torna acionista, ele só pode sair por meio da venda das suas ações, né? Que tem a ver com o princípio da livre negociação de ações. O acionista pode vender as suas ações se ele quiser sair da companhia. Então, a forma do acionista sair da sociedade anônima é essa: ele vende as suas ações a um terceiro. Então, essa forma, né, de lidar com a saída do acionista foi estruturada assim, porque como a sociedade anônima é uma sociedade de capitais, se o legislador tivesse permitido, né, que os acionistas saíssem a qualquer momento, como na sociedade limitada, e pedissem os seus haveres, a companhia ela poderia ser constantemente alvo desses pedidos de apuração de haveres, elas teriam que ficar gastando dinheiro pagando haveres aos acionistas que se retiram. Então, para evitar esse tipo de situação, já que a companhia é uma sociedade de capital, né, que precisa que tem um foco ali nos recursos que os acionistas dedicaram para o objeto da sociedade, é que o legislador não previu essa forma de saída mais fácil que existe na sociedade limitada e estabeleceu, né, que, pelo princípio da livre negociação de ações, que o acionista que quiser sair tem que vender as suas ações ao terceiro. A exceção a essa regra de que o acionista só sai quando, por meio da venda das suas ações, é justamente o direito de retirada do artigo 137. Então, essa é uma outra hipótese excepcional pela qual o acionista pode sair, se retirar da sociedade anônima. O que é o direito de retirada? O direito de retirada é o direito do acionista dissidente pedir o reembolso das suas ações no caso da aprovação de algumas matérias do artigo 136 sujeitas ao quórum qualificado. Então, o artigo 137 caput diz: a aprovação das matérias previstas no inciso 1 a 6 e 9 do artigo 136
dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações, observadas as seguintes normas. E aqui, reembolso das ações, ele faz referência ao artigo 45, que é o dispositivo que prevê o direito de reembolso, né, a forma do reembolso das ações do acionista. Então, o primeiro detalhe, né, o artigo 137, ele confere o direito de retirada para o acionista dissidente no caso de aprovação de algumas matérias listadas no artigo 136, não são todas. Então, somente as matérias listadas nos incisos 1 a 6 e 9 do artigo 136 é que conferem ao acionista dissidente o direito de retirada quando aprovadas, né? E aí, os incisos do artigo 137, eles estabelecem algumas hipóteses, né, algumas condicionantes para que o direito de retirada possa ser exercido. Então, o inciso 1 diz que, nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas. Então, nos incisos 1 e 2, a gente tem lá as hipóteses de criação de ações preferenciais ou alteração nas preferências de ações preferenciais emitidas. Então, nessas hipóteses aqui dos incisos 1 e 2, só vai poder exercer direito de retirada o acionista dissidente que tenha sido afetado diretamente, né, pela aprovação dessas matérias. Não vão ser todos os acionistas dissidentes que vão ter direito, né, a exercer o direito de retirada aqui na hipótese dos incisos 1 e 2 do artigo 136. O inciso 2 do artigo 137 fala que, no caso dos incisos 4 e 5 do artigo 136, não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver liquidez quando a espécie ou classe de ação ou certificado que represente integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitidos à negociação, e dispersão quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou sociedade sob seu controle detiverem menos da metade de espécie ou classe de ação. Então, as hipóteses do inciso 4 e 5 do artigo 136 são fusão da companhia, ou sua incorporação em outra, e participação em grupo de sociedades. Então, se as ações da companhia tiverem liquidez e dispersão, o acionista afetado pela aprovação dessas matérias previstas no inciso 4 e 5 do artigo 136 não vão poder exercer o direito de retirada deles. E aqui, liquidez, o legislador ele escolheu definir de uma forma objetiva, né, que, considerando que vai ter liquidez quando a ação integrar um índice geral representativo de carteira de valores mobiliários, que são aqueles índices que a gente vê, por exemplo, Ibovespa e outros índices parecidos, que compõem uma carteira teórica, né? Então, se a ação se integrar aquela carteira, automaticamente aquele índice, né, automaticamente o legislador considera que a ação possui liquidez. E dispersão, quando o acionista controlador ou sociedade controladora detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação. Então, aqui você pode ter uma diferenciação entre classes, né? Se o acionista controlador tiver ou não a maioria da classe de ações que o acionista que exerceu o direito de retirada, que quiser exercer o direito de retirada, detiver a ação daquela classe. Ou seja, se o acionista dissidente for detentor de uma classe de ações, por exemplo, uma preferencial classe B, que o acionista controlador da companhia não possui a maioria das ações daquela classe, aquele acionista vai ser considerado detentor de uma ação que possui dispersão, e se ela também tiver liquidez, né, no hipótese do inciso da linha A, esse acionista não vai poder exercer o direito de retirada dele, porque a ação dele vai ser considerada como tendo liquidez e dispersão
e, portanto, ele não vai ter, né, o direito de retirada dele garantido. E o inciso 3 diz que, no caso do inciso 9 do artigo 136, que é a hipótese de cisão da companhia, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar na mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para a sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida, redução do dividendo obrigatório e participação em grupo de sociedade. Ou seja, no caso da aprovação de uma cisão, o acionista dissidente só vai poder exercer o direito de retirada dele se a gente tiver uma dessas três hipóteses aqui configuradas, né, das alíneas A C do inciso 3. Bom, e são basicamente essas as limitações com relação ao objeto da deliberação. Então, a gente vê que, embora o direito de retirada seja um direito essencial do acionista e tal, previsto no artigo 109, ele não é um direito que se aplica de uma forma, né, ampla, porque ele só se aplica nas hipóteses dos incisos 1 a 6 e 9 do artigo 136, e mesmo nessas hipóteses, ele é sujeito a diversas ressalvas, a diversas condicionantes que estão previstas nas alíneas 1 a 3 do artigo 137. Um aspecto importante aqui que a gente acabou não mencionando, mas é um detalhe relevante, é sobre a definição do que é o acionista dissidente. Então, o acionista dissidente, que está mencionado aqui no caput do artigo 137, é aquele acionista que não votou favoravelmente à aprovação da matéria deliberada, né, conforme o artigo 136. Então, se o acionista votou contrariamente à aprovação da matéria, ou se absteve de votar, ou não estava presente na Assembleia, ele vai ser considerado um acionista dissidente. Então, não é só necessariamente quem votou contra, mas também quem não votou a favor. Então, todo mundo que não tenha votado a favor da aprovação daquela matéria do artigo 136 que tenha sido posta em deliberação na Assembleia Geral pode ter direito de retirada mediante aprovação daquela matéria, desde que observados, né, as limitações dos incisos 1 a 3 do artigo 137. Então, para que o acionista tenha direito de retirada, a gente precisa de pelo menos 3 condições, né? Aprovação de uma matéria listada no artigo 136, o acionista tem que ser considerado um acionista dissidente e a gente tem que ter o atendimento das condições previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 137. Então, quando a gente tiver essas três condições atendidas, o acionista vai ter direito a exercer o direito de retirada dele. E esse direito de retirada, conforme inciso 4 do artigo 137, ele tem que ser exercido no prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da Assembleia Geral que aprovou a matéria sujeita a quórum qualificado. Então, no prazo de 30 dias da publicação da ata, o acionista vai poder exercer o direito de retirada dele. Bom, vamos lá, passar aqui para a gente ver o que tem mais de detalhe importante. Os parágrafos falam algumas regrinhas. Uma questão relevante. O direito de retirada, quando exercido, ele gera para o acionista que exerceu esse direito o reembolso, né? Então, ele vai receber, na verdade, vai ser retirada da companhia, vai abrir mão das ações dele e vai receber o valor correspondente ao valor de reembolso das ações. O valor de reembolso ele é determinado com base no artigo 45. A gente já falou bem brevemente dele quando a gente teve a nossa aula sobre ações,
mas o artigo 45 ele ganha relevância justamente nesse contexto aqui do exercício do direito de retirada. Então, lá no artigo 45, diz que o reembolso ele vai ser quantificado, né, o valor do reembolso vai ser determinado com base no valor patrimonial da ação, né, que seria um piso para o valor de reembolso. O valor de reembolso não poderia ser inferior ao valor patrimonial da ação, exceto, aí tem exceção, né, exceto se o Estatuto Social da companhia determinar que o valor do reembolso vai ser definido com base numa avaliação econômica, que aí a avaliação econômica é diferente da avaliação patrimonial e pode resultar num valor inferior ao valor patrimonial, né? Então, se o Estatuto Social estabelecer que o reembolso tem que ser determinado por meio de uma avaliação econômica, né, por meio da avaliação do fluxo de caixas futuros, do fluxo de caixa futuro da companhia, por exemplo, esse valor de reembolso, nesse caso, pode ser inferior ao valor patrimonial. Se o estatuto for silente, não falar nada sobre a utilização do valor econômico, aí o piso do valor do reembolso fica sendo como valor patrimonial da ação, que é o valor lá estabelecido, né, do patrimônio líquido da companhia dividido pelo número de ações. Esse é o valor patrimonial da ação. Um outro detalhe importante é o que está no parágrafo 3º do artigo 137, que diz que nos 10 dias subsequentes ao término do prazo de que tratam os incisos 4 e 5 do caput desse artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da Assembleia, é facultado aos órgãos de administração convocar a Assembleia Geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço de reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da companhia. O que esse dispositivo está dizendo? Se a Assembleia Geral aprova uma das matérias sujeitas a quórum qualificado no artigo 136, e essa aprovação gera direito de retirada para alguns acionistas, pode ser, né, na hipótese de muitos acionistas dissidentes exercerem seu direito de retirada, que o reembolso das ações desses acionistas acabe se tornando um valor muito alto, né, um valor muito oneroso para a companhia. Se o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada tiver a capacidade de pôr em risco a estabilidade financeira da companhia, a administração da companhia pode convocar uma nova assembleia para que os acionistas reconsiderem a aprovação que eles tinham realizado anteriormente. Então, a administração vai virar para os acionistas e falar: acionistas, vocês aprovaram uma matéria do artigo 136, vários acionistas dissidentes exerceram seu direito de retirada, a companhia vai ter que pagar um valor de reembolso muito alto, isso pode colocar a estabilidade financeira da companhia em risco, então a gente quer que vocês deliberem novamente a matéria do artigo 136 para ver se vocês realmente querem aprovar essa matéria sabendo o custo que isso vai gerar para a companhia e o risco que isso vai gerar para a companhia. Então é como se fosse, né, uma segunda chance para os acionistas agora, sabendo que aquela aprovação vai ter um custo muito alto para a companhia, deliberarem novamente sobre aquela matéria e, se for o caso, não aprovar a matéria em função do custo que seria gerado pelo pagamento do valor do reembolso das ações dos acionistas dissidentes. Bom, o parágrafo 4º diz que o direito do acionista decai, né, naquele prazo de 30 dias, então aquele prazo de 30 dias é um prazo decadencial. E só para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu coloquei aqui também o artigo 136A, que foi adicionado posteriormente, né, em 2015, que fala sobre a deliberação da Assembleia para incluir uma cláusula compromissória, né, uma cláusula arbitral no Estatuto Social, que era uma discussão já há muito tempo no direito societário, né, o que acontecia quando a Assembleia incluía uma cláusula arbitral no Estatuto, e o artigo 136 foi introduzido para esclarecer esse assunto.
E o artigo 136-A diz que a aprovação da inserção de convenção de arbitragem no Estatuto Social, observado o quórum do artigo 136, obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente, o direito de retirar-se da companhia mediante reembolso. Então, assim como a aprovação das matérias do artigo 136 pode gerar o direito de retirada para os acionistas dissidentes, a inclusão de uma cláusula compromissória no Estatuto também pode gerar o mesmo efeito, mas aí observados as condições específicas do artigo 136-A, que a gente não vai falar aqui agora em função do tempo, né? A aula já está com um tempo bastante longo, mas eu recomendo a leitura do artigo 136-A inteiro para vocês entenderem, enfim, as condições para o exercício do direito de retirada nessa hipótese específica desse dispositivo. Então, por hoje é isso, pessoal, e a gente se vê nas próximas aulas. Tá bom? Até breve.